E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o professor Sérgio. Firmeza? Firmeza, tranquilo? Uma boa? O Sérgio já esteve aqui, né, no final do ano passado, não foi, Sérgio? Sim, a gente tratou de alguns assuntos referentes aos vestibulares, aos grandes vestibulares e as possibilidades do vestibular. A gente fez a revisão de Unesp, Unicamp e FUVEST de Geografia, não foi? Exatamente. Aí, massa. Então, para você se lembrar um pouco, né, e também recuperar algumas informações aí a respeito de Geografia, se você presta particularmente às paulistas, confira aqui no canal, nós temos as playlists das revisões do vestibular. O Sérgio está aqui para a gente poder tratar de geopolítica e a gente vai fazer uma, digamos assim, né, uma revisão, né, uma atualização de história do Oriente Médio, correto? Sim, na verdade eu vim com o duro desafio de tentar explicar o Oriente Médio numa conversa aqui com o Fábio. A gente vai tentar simplificar um pouco essa complexidade que é o Oriente Médio. Tentar. E aí a nossa proposta é fazer o seguinte, serão 3 vídeos, né? Sim, 3 vídeos. Então nessa primeira parte aqui a gente vai fazer uma leitura, digamos, da história geral, né? A partir do ponto de vista do Oriente Médio, certo? Então do chamado Oriente Médio, né? Isso. Na verdade a gente vamos acabar caindo muito mais na ideia de um mundo árabe do que propriamente do Oriente Médio geográfico. Aí. Tá? A gente pegar a questão cultural e a questão territorial do que vem a ser o mundo árabe, que ultrapassa as fronteiras de Oriente Médio. Legal. Bem? Aí na semana que vem, no segundo vídeo, a gente já pega a interferência ocidental se materializando no Oriente Médio e o nascimento do novo terrorismo. Tá? Essa oposição entre o terrorismo justificado para o terrorismo não justificado. Beleza. Sim? Isso diante aos olhos do Ocidente. Legal. Aí depois um terceiro vídeo que a gente faz um fechamento de atualidade de Oriente Médio, pegando aí a situação atual e a visão ocidental sobre as questões, principalmente na Síria e as disputas ali, porque decorrentes dessa nova postura do mundo diante ao Oriente Médio. Aí, como sempre, né, à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai dando aquela palhinha de como cai no Enem, né, como cai na Unesp, como cai nos vestibulares. Certo? Então serão 3 vídeos a partir de hoje, ao longo das próximas 2 semanas. Continue aqui com a gente. Bora começar? Bora começar. Vamos lá. Primeiramente, Fábio, a gente precisa entender um pouco o que é esse mundo árabe e não tem como a gente fugir do nascimento do próprio islamismo, que é uma confusão muito grande para o estudante, para vocês no caso também, que a fusão entre o mundo árabe e o mundo islâmico e essa questão de todo islâmico ser árabe, de todo árabe ser islâmico. Tá? Então a gente tem essa questão territorial e até mesmo a questão do território do mundo árabe que ultrapassa o Oriente Médio e propriamente o Islã que vai ultrapassar as fronteiras do mundo árabe e até mesmo do Oriente Médio. O maior país do mundo árabe acaba sendo a Líbia, que está fora de Oriente Médio, e o maior país islâmico do mundo é a Indonésia, que não é árabe obrigatoriamente. Então há uma grande confusão no que a gente fala disso. Outro ponto importante para entender um pouco o Oriente Médio, a gente acaba caindo bastante também na questão religiosa e até fazendo comparações com o Ocidente. O mundo árabe, tá, pegando a parte cultural, ela não conhece algumas reformas que são os grandes marcos da história moderna do homem aí do Ocidente, que é a reforma religiosa, que apresenta uma outra alternativa à população de enxergar a sua religião. Tá? Isso, no Oriente Médio, a grande divisão acontece, na verdade, quando surge o Islã. Quando surge o Islã, com a morte de Maomé, há um racha e ali seria a única mudança do islamismo. Ou seja, não dá nem para falar em mudança porque ainda não existia a ideia do Islã. Perfeito? E também não vem a questão da mudança ou das reformas burguesas, que apresenta uma outra forma de enxergar o Estado, ou para que serve esse Estado. Então esses 2 momentos históricos que o Ocidente conhece acaba não acontecendo no mundo árabe e traz consequências aí bastante problemáticas para os dias atuais, porque a gente tenta enxergar o Oriente Médio pelo jeito que nós ocidentais estamos acostumados a enxergar as coisas. Legal. Perfeito? Certo. Então, vamos pensar assim, de repente se o estudante vai prestar o Enem pela primeira vez, né, ou então vai prestar um vestibular pela primeira vez, digamos que traduzindo o raciocínio então, quando a gente estuda história ocidental, a gente tem a tal da modernidade, né, que vem do Renascimento até a Revolução Francesa, e essa modernidade ela é marcada por 2 cicatrizes, digamos, né, que primeiro são as reformas religiosas, né, que acabam com a hegemonia da Igreja Católica e de alguma forma separam, né, o espaço privado, né, da fé religiosa do espaço público que tem que ser laico.
Sim. Né? E inventa essa ideia de individualidade, de cidadania. E depois da modernidade ainda nós temos as 3 revoluções liberais, como você bem disse, que são a inglesa, a americana e a francesa, que definitivamente inventam uma sociedade civil, né, composta por cidadãos, direitos e deveres, e depois uma sociedade política. E isso no mundo árabe, né, ou então no chamado Oriente Médio, não houve esses cortes. Né? Não há esse corte. Entretanto, assim, costumamos simplificar muito essa divisão do Islã que acontece entre sunitas e xiitas como 2 grupos principais, onde o sunita ele vai eleger a sua liderança política e a liderança religiosa continua sendo a figura de Maomé, ou seja, ele é o único profeta. Já os que vão ser do ramo xiita, eles não fazem essa separação entre liderança religiosa e liderança política. Entretanto, sunitas e xiitas não são grupos homogêneos. Existem aí sunitas que não separam Estado de religião, existem ramos ou sub-ramos do xiismo que acaba separando Estado de religião. Então é um universo muito complexo, essa é a grande questão, assim, que foge até às vezes da nossa compreensão, porque nós temos exatamente essas 2 grandes cicatrizes da modernidade, e eles não tiveram. Bacana. Uma outra coisa importante também é que a própria denominação de Oriente Médio, aí pegando pela parte geográfica, ela é uma invenção do Ocidente. Tá? Se pegar no Oriente Médio, ninguém vai falar que eles moram no Oriente Médio. E vem aí das grandes navegações, da expansão comercial e da própria Rota da Seda que passava pelo Oriente Médio, aí, o meio do Oriente. Então há uma imposição ocidental na cultura do Oriente Médio e na própria questão territorial. Isso vai se materializar de forma muito forte no transcorrer da Primeira Guerra Mundial, que vem a decadência do Império Turco-Otomano, que é outro ponto importante, porque ali a gente tem a politização da religião. Então o Império Turco-Otomano ele se impõe na região do Oriente Médio como centro religioso. Então ali o Estado ele é religioso, e então ali você tem a afirmação do islamismo como religião principal. Entretanto, essa região do Oriente Médio ela sempre despertou interesses. Puxando para a história antiga, a gente tem caldeus, filisteus ali na região da Mesopotâmia, atual crescente fértil, e por conta disso há um interesse das 2 potências principais da Europa na região, ou seja, no que viria a ser a área do fim do Império Turco-Otomano. E tem um acordo clandestino que na verdade envolvia a França, envolvia a Inglaterra e envolvia a Rússia, que é um acordo que ficou conhecido como Sykes-Picot, porque em 17, como é sabido, a Rússia sai do conflito por conta de um problema interno, tá? Que é a própria Revolução Russa. E isso acaba transformando a antiga Rússia na União Soviética, que assume o socialismo. E já tem os problemas entre socialistas e capitalistas, a Rússia sai da história e só sabemos desse acordo porque a Rússia virou União Soviética pela Revolução, que era um acordo que não era para sair. E o que é estabelecido ali? A criação de fronteiras numa ideia de um mundo que não existia fronteiras. As fronteiras existiam por conveniência, então eu sei até onde vai o seu território, você sabe até onde vai o meu território. Nós nos respeitamos, mas não há linhas traçadas. É o famoso direito consuetudinário, né? Ou seja, são os hábitos e costumes, né? Sim, exato. Que é o que temos ainda hoje nos Emirados Árabes Unidos. Pois é. Sim. Eles são emirados separados, que isolados não são nada, que para ter representatividade internacional, eles se agrupam num governo teoricamente único. Mas internamente cada um funciona de acordo com a sua própria cultura, dos seus próprios hábitos e costumes. Perfeito? E ali, vamos comparar com a África. Não dá para comparar o Oriente Médio com a partilha da África, até pelo contexto ser bastante diferente. Mas as fronteiras artificiais ali são traçadas e ali são definidas as zonas de influência. Perfeito. Tá? A própria questão de criação do Iraque é um ponto ali, um estado tampão, que vai ocupar a região da Mesopotâmia. E ali não há uma unidade cultural, consequentemente fica difícil a gente ter uma unidade territorial onde não há unidade cultural. Tá? A questão da Síria fica sob o controle da França, é feito todo o acordo ali, e aparece outro problema na região do Oriente Médio, que é a necessidade do reconhecimento de terras prometidas aos judeus. Aí aparece a Inglaterra com a Declaração de Balfour, onde oficialmente apoia a criação de um Estado judaico na região da Palestina, ali muito ao sul do Líbano, tá? Fazendo fronteira com a Península do Sinai, que separa a África do Oriente Médio, tudo bem? Esses 2 acordos acabam sendo importantes, que trazem consequências posteriores, no caso depois da Segunda Guerra Mundial, onde há uma troca entre as influências internacionais,
tá? Os Estados Unidos, que começam a aparecer com o fim da Primeira Guerra Mundial, se efetivam como potência, assim como a União Soviética. E o Oriente Médio acaba sendo o palco do conflito indireto entre essas duas potências, que vai se manifestar no interesse russo-soviético em apoiar a Síria e os Estados Unidos em apoiar o Irã. Tá? Há uma derrubada de monarquia no Irã e a troca por um rei não favorável aos ideais iranianos nem britânicos, mas favoráveis aos ideais norte-americanos. Por conta disso, todo o progresso do Irã é jogado por água abaixo por esse novo rei, que na verdade é o filho do antigo rei. É uma coisa muito estranha de pensar que a gente derruba uma monarquia, mas no lugar da derrubada dessa monarquia, você assume o filho desse cara. E ali nós temos essa sublimação do poder familiar, mas a troca de influência. Perfeito? Em síntese, para adiantar um pouco aqui e simplificar as coisas, o Estado iraniano agora serve aos interesses norte-americanos, a população fica desassistida, a instituição social falhando, ela vai procurar outra instituição social. Como dito no comecinho lá, o Shita não separa Estado e religião, ou seja, a quem eles vão recorrer? A própria religião. Então a liderança religiosa acaba junto com a população promovendo a Revolução Iraniana, tá? Em 1979, onde surge o tal radicalismo islâmico. Então o radicalismo islâmico ele é uma criação ocidental, porque no primeiro discurso, Khomeini ele fala o quê? Que os Estados Unidos e Israel são os grandes inimigos do mundo árabe. Perceba que mesmo tendo essa separação entre xiitas e sunitas, quando o inimigo é externo, eles se unem. Tá? A partir daí, há uma série de tensões como a guerra Irã-Iraque, uma invasão soviética no Afeganistão. Isso começa a desestabilizar toda a relação aí do Oriente Médio. Certo. Se você me permite então, vamos lá, para a gente poder resgatar um pouco do nosso raciocínio para seguir adiante. Porque de alguma forma a gente tem que se preocupar com, né, os caras, os meninos e as meninas que estão ali prestando pela primeira vez também, né? Então, grosso modo, ao longo da primeira metade do século XX, então, é que de alguma forma, do ponto de vista geopolítico, começa a se desenhar o território chamado Oriente Médio, né? E ao mesmo tempo as tensões religiosas e as tensões nacionais ou nacionalistas que passam a surgir. Sim, a questão não colocaria o fator religioso, ele é sim importante, mas ele vai disfarçar questões territoriais. Perfeito. Tá? O grande interesse ali está no próprio nome da região, que é Oriente Médio, ou seja, uma rota comercial. Middle East. E sempre lembrando, né, que o chamado Oriente Médio, então, ele é composto pela região do tal crescente fértil. Né? Ou seja, se nós fizermos um arco ali, a gente abrange toda a região do Tigre e Eufrates, que não é somente rica do ponto de vista energético do petróleo, mas também tem a água em questão, né? Então, historicamente, desde a antiguidade até hoje em dia, a gente sabe muito bem que aquilo ali é uma região muito rica, né? Sim, e outra, não tem como fugir de questão hídrica. É um tema que está aparecendo bastante para vocês. Então, entender essa questão do conflito hídrico e da questão da água no Oriente Médio, lembrando que é uma região desértica. Então, o controle não só das fontes de minerais fósseis, como petróleo e gás natural, acaba sendo importante também, questão hídrica. Legal, tá? Bacana. Em síntese, essa briga do Irã e essa revolução islâmica, de novo, do Irã, ela vai acabar gerando um outro conflito já no finalzinho do século XX, com onde coincide também com a queda da União Soviética, em 91, que é a invasão dos Estados Unidos no Iraque a primeira vez, mas não uma guerra contra o Saddam Hussein. Uma guerra contra a presença do Saddam Hussein em outro estado criado, nem se explicou, que é o próprio Kuwait. E ali nós temos a influência de outros agentes externos, que é o caso da própria Al-Qaeda. Aí me pergunto, mas de onde que surge a Al-Qaeda? A Al-Qaeda vai surgir no Afeganistão. Perfeito. Tá? Mas a origem real dela está ligada à oposição soviética. Acabou a invasão soviética, a liderança, Osama Bin Laden, vai para o Paquistão e ali ela cria o próprio grupo. Em 91, sendo um problema entre o Kuwait, que é árabe, e o Iraque, que é árabe, quem deveria resolver o problema? Os próprios árabes. O panarabismo, que surge lá com o Egito em 56, que depois se fortalece em 67. Tá? Quando os Estados Unidos e o Ocidente, não por coincidência, França, Reino Unido e Estados Unidos foram quem liderou esse ataque ao Iraque em 91. Qualquer semelhança com a Síria hoje é mera coincidência. Tá? O Osama Bin Laden fica bravo.
Ó, calma aí, o problema é árabe, amigo. Por que vocês, ocidentes, vão se meter aqui? E ele assume ali um novo discurso, que é o discurso anti-americano. Anti-imperialista. Anti-imperialista americano. Que aí a gente tem uma mudança nesse mundo da história que a gente começa a ver no próximo vídeo na semana que vem. Legal, então bacana. Então, de alguma forma, para a gente poder fechar esse primeiro encontro, então, alguns tópicos fundamentais aí para os estudantes. Recapitulando, né, no primeiro momento é importante reconhecer que o território chamado Oriente Médio, ele não coincide necessariamente com a religião islâmica. Sim. Né? Ponto 1. Isso. O segundo ponto é o fato de que o chamado Oriente Médio recebe esse nome no rastro da modernidade, né? Modernidade na qual não houve a reforma religiosa pela qual nós ocidentais passamos e não houve as revoluções liberais pelas quais nós passamos. Sim. Né? E aí no contexto da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, então, é que se desenham as estratégias nacionais e territoriais do chamado Oriente Médio. Perfeito. Seria esse o segundo ponto. Segundo ponto. E depois o terceiro ponto, e aí a gente necessariamente vai desdobrar para o próximo vídeo, é o fato de que existem conflitos paralelos que eu não sei se a gente consegue abordar suficientemente nos próximos vídeos, mas assim, a gente tem que levar em consideração que é a guerra Irã-Iraque, né, ao longo da década de 80, e que é o conflito, a invasão da União Soviética sobre o Afeganistão, que marca praticamente uma década, que é de 79 até 89. Isso. Né? E o conflito, por exemplo, a guerra do Afeganistão é o que faz surgir a Al-Qaeda, que historicamente foi treinada pelos Estados Unidos. E também podemos falar do Irã-Iraque, onde tem o Saddam Hussein. Então, e o conflito Irã-Iraque porque o próprio Iraque, o Saddam, ele foi treinado e colocado no poder pela CIA na década de 60 justamente para poder fazer frente à expansão árabe / islâmica, né? Todas essas tensões. Sim. E tudo isso entra em colapso quando o Saddam Hussein, depois da guerra Irã-Iraque, ele opta por invadir o sul, que é o Kuwait. Né? Aí vem o George Bush pai, né, com a sua Desert Storm, e num prazo de 20 dias aniquila tudo, né? E nós temos o terceiro choque do petróleo em 91. Aí, ó. Então, outro ponto importante é que o Oriente Médio movimenta a economia mundial em todos os seus ápices e os seus fundos de vale, as suas grandes crises econômicas passam aí também por questões do Oriente Médio. Legal, bacana. Vamos deixar isso aí então para o próximo vídeo? Vamos deixar o próximo vídeo. Vamos? Semana que vem a gente se vê. Então, beleza, então. Eu espero que vocês estejam gostando. Né? Como vocês podem notar, é bastante informação, né, Sérgio? Não tem como. Tentar simplificar ao máximo, mas sem deixar superficial, acho que a ideia é essa. Exatamente. E claro, a gente vai ter outros próximos 2 vídeos também. Então deixem aqui os seus comentários, se houver perguntas, dúvidas, né? Porque assim a gente pode também bater um papo com vocês e convidar o Sérgio em outras ocasiões para a gente poder aprofundar esse tema. Tá legal? Semana que vem a gente volta, fica aqui, acompanhem essa playlist, esse bate-papo com o Sérgio a respeito de geopolítica. Tá legal? Valeu, Sérgio. Até semana que vem. Até semana que vem. Tamo junto. Até mais.